Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer por mais um dia de vida que nos concedestes. Obrigado, Senhor, por esse culto que ora se inicia, culto de oração que buscamos a Tua face, Senhor, colocamos diante do Senhor as nossas petições e queremos te agradecer por tudo que o Senhor já fez nas nossas vidas, por tudo que o Senhor está fazendo. Obrigado, Senhor, pelos livramentos, pelas curas, pelas libertações. Obrigado pelas providências que o Senhor tem feito nas nossas vidas, ó Deus. Continuamos te pedindo para que o Senhor cure aquelas pessoas que estão infectadas ainda com o Covid-19 em toda a face da terra. E nos ajude, Senhor, a ser persistente, a continuar firmes na Tua presença, Pai. Queremos te pedir uma bênção especial por todos aqueles que fizeram seus pedidos por e-mail, por redes sociais. Queremos te pedir, ó Deus, pela Tua igreja, a Igreja Batista Metropolitana. Ser com aqueles que estão com alguma dificuldade, algum problema, Senhor, seja de saúde, seja financeiro ou qualquer outro tipo de dificuldade. Nos ajude, Pai, nesses momentos difíceis que toda a humanidade está passando. Tenha misericórdia de nós e fala conosco através da mensagem do Teu servo, ó Deus, que possamos sair deste culto online edificados com a Tua palavra. É o que eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, quão amáveis são os Teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos Teus átrios. O pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si. Eu encontrei Teus altares, Senhor, em meu e Deus meu. Eu encontrei Teus altares, Senhor, em meu e Deus meu. Bem-aventurados aqueles que habitam em Tua casa, pois somente um dia, Senhor, nos Teus átrios valem mais que mil. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si. Eu encontrei Teus altares, Senhor,
Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Pois o Senhor é sol e escudo, da graça e glória. Não negará bem algum aos que vivem corretamente. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer... A paz do Senhor, igreja. É muito bom estar aqui hoje. Estou sentindo muita falta de vocês. Espero que todos estejam bem, debaixo da poderosa graça, debaixo do poder de Deus, da sua misericórdia. E a partir desse convite, eu comecei a meditar a respeito do que é a igreja, do que é essa comunhão de pessoas que são chamadas por Deus e constituídas como herdeiras de promessas superiores a todas que possam haver neste mundo. Eu tenho a certeza de que a gente sente falta dessa comunhão, a gente sente muita falta de estar com os irmãos. E essa falta, ela é decorrente do amor, decorrente da necessidade que temos de caminharmos juntos diante de um mundo que jaz no maligno, diante de um mundo que caminha passos largos para a destruição, diante de uma raça egoísta, de uma raça voltada somente para as coisas das trevas, para o eu, para o egoísmo, para as coisas pessoais, para as imoralidades, enfim, para tudo aquilo que destrói o ser humano, tudo aquilo que, infelizmente, o engana e o enreda para a destruição. E nós temos visto isso, né? Esse vírus, tudo isso que está acontecendo, a própria ação de nossos governantes, enfim, demonstra que o homem não tem capacidade alguma para dar resposta aos problemas. Mas quando nós buscamos a Deus, quando nós temos Deus em nosso coração, Ele traz tudo aquilo que é necessário para que venhamos a ser edificados, guardados, consolados e cheios de esperança. Este relacionamento pela fé nos leva a essa comunhão íntima, a ter a mente de Cristo e a presença do seu Santo Espírito em nós. Por isso eu queria trazer esse texto e que traz essa meditação a respeito de como nasceu a igreja, como a igreja
foi gerada, né? Jesus, ele esteve aqui, ele anunciou essa nova aliança, ele é a palavra de Deus viva, encarnada, a palavra que cria nova todas as coisas. E com relação à sua cruz, ali naquela cruz, ele absorve todo o pecado, tudo aquilo que o pecado poderia trazer, o pecado de Adão poderia trazer de destruição, de engano, de desvios, enfim, de afastamento de Deus. Ele coloca sobre si mesmo e mata o seu corpo. Esvaindo o seu sangue, ele concede a todo aquele que deseja esse perdão, que deseja essa salvação e arrependido busca na cruz de Cristo a sua redenção, é purificado, porque sem derramamento de sangue não há purificação de pecados. Hebreus capítulo 9. Portanto, o sangue precioso de um homem justo, perfeito, filho de Deus, a própria palavra, se permitiu machucar ali naquela cruz, para que eu e você pudéssemos ser alcançados e remidos deste pecado. Como nasceu essa igreja? Veja, Jesus, ele ressuscitou, ele morreu no meio da semana, antes de um sábado, de um sabá, que era da Páscoa, não foi exatamente na sexta-feira. E aí, 3 dias e 3 noites depois, ele ressuscita. Ele deixa o seu túmulo vazio, no domingo. E ele permanece 40 dias aqui na Terra, anunciando, aparecendo a todos os discípulos, em torno de 120, 150, principalmente aos 12. E lá em 1 Coríntios capítulo 15, nos primeiros versos, ele diz que ele apareceu para mais de 500. E o último que ele apareceu foi Paulo, na sua conversão, em Atos capítulo 9. E depois desses dias, em Atos capítulo 1, ele ascende aos céus. No 40º dia, ele ascende aos céus. E pede para os seus discípulos ficarem em Jerusalém para que do alto fossem revestidos de poder. Ele sobe, os 2 varões que estavam com ele, anjos, anunciam, do mesmo jeito que vocês viram ele subir, ele vai voltar. Né? A parousia há de acontecer em breve, onde Cristo irá voltar, não somente para levar a sua igreja, mas para também salvar Israel e implantar o reino prometido a Davi. Isso está lá prometido em Zacarias capítulo 14, onde colocará Israel, Jerusalém, como a mais alta cidade do mundo, o centro da administração, uma teocracia no reino milenar. E 10 dias depois, os judeus ali, os apóstolos ali, eles são revestidos do Espírito Santo. O Espírito Santo que outrora caminhava ao lado, atuava na mentoria, na ação divina na vida de homens no passado, no Antigo Testamento, e o maior deles foi João Batista. Agora, pela remissão da cruz, pelo poder da cruz, pode adentrar dentro do tabernáculo de Deus, do corpo humano, da carne humana, e nela fazer a verdadeira transformação, libertando este homem que aceita Cristo, que tem os seus pecados perdoados, e nasce do Espírito, batizando no e do Espírito Santo, a vencer a sua natureza adâmica, vencer o pecado dentro dele. Por isso que é interessante que o Espírito Santo, a porção boa em nós, não é nossa. A porção santa em nós não é nossa. É o poder do Espírito Santo dentro de nós. Porque a Ele toda honra, toda glória, todo louvor, todo poder. Não é nosso poder. É de Deus. É do Pai pela sua missão. É do Filho pela sua redenção. É do Espírito Santo pela sua santificação do nosso ser, do nosso corpo, da nossa alma, e do acordar
do nascer do nosso espírito. E a igreja nasce através da missão do Espírito Santo. A igreja é a igreja devido à presença do Espírito Santo dentro daqueles que congregam na igreja. Por isso que é chamado corpo de Cristo. O corpo de Cristo é unido pelo Espírito Santo, é ministrado pelo Espírito Santo, é guiado pelo Espírito Santo. E esta é a diferença daqueles que creem em Jesus Cristo e daqueles que não creem em Jesus Cristo. Não é acreditar. Ah, eu acredito, mas não tem vida transformada, não se arrependeu dos seus pecados. É crer. Então a diferença daqueles que creem é: os que creem amam a Deus. Os que creem cumprem a vontade de Deus, apesar de cometerem erros. Os que creem congregam com aqueles que creem em Deus. Cultuam e adoram ao Deus verdadeiro, Criador, Pai de Jesus Cristo, Redentor, que enviou o Espírito Santo Consolador para erguer a sua igreja. A porção visível da ação divina na terra sou eu e você. Porque somos a igreja. Somos o corpo de Cristo atuando. E Deus, aprove Deus usar homens falhos e não anjos para ministrar ao mundo. Por isso que essa é a fé que vence o mundo. A fé que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E aceita o testemunho de Cristo no céu e o testemunho do Espírito na terra. E é coparticipante dessas bênçãos, dessa ação, dessa missão de reconciliação do homem perdido com o seu Criador, o nosso Deus e o nosso Pai. E a diferença maior é essa: os que não creram acusam. Os que não creram desprezam. Os que não creram andam de acordo com a sua própria mente carnal. Os que não creram, que não nasceram de novo, não conseguem ver a Deus. Não vão nem somente ver o reino, mas também não vão entrar no reino, porque não nasceram de novo. Não tem o poder do Espírito Santo atuando dentro deles. Os que não creram negam que Jesus Cristo é o Filho de Deus, apesar de serem religiosos, apesar de serem até zelosos. Paulo até fala numa passagem que ele diz: quem me dera que eu fosse anátema. Porque os meus compatriotas, os judeus, os fariseus, os saduceus, têm até zelo de Deus, mas não com entendimento. O zelo religioso não demonstra se a pessoa é de Deus ou não. Ela é religiosa. Tanto, olha o que fizeram os fariseus com Jesus. Olha o que fizeram os judeus da sua época, Anás, Caifás, levando-o à cruz, negando o Messias prometido para Israel, que cumpriu todas as profecias messiânicas do Antigo Testamento. Nasceu em Belém, Miqueias capítulo 5, nasceu de uma mulher virgem, Isaías capítulo 7 e 9. Né? Cumpriu sinais maravilhosos, profecias de 1000 anos anunciadas, como Moisés anunciou, como Davi anunciou, como os profetas, grandes profetas anunciaram, como os pequenos profetas anunciaram, como os Salmos revelou, como Provérbios o coloca como uma verdadeira sabedoria. Mas deveras que aqueles que os construtores rejeitaram veio a se tornar a pedra angular. Porque todos aqueles que creem no seu nome, que não foram nascidos da carne e do sangue, mas agora foram gerados pelo poder de Deus, foram nascidos de Deus, por meio do batismo, do selo do Espírito Santo em nós. Essa é a diferença da igreja. E essa diferença nada mais é do que a presença do Espírito em nós. Então vamos entender um pouco a ação desse Espírito e a nossa oração. Vamos lá, Romanos 8, 26 a 30, que diz: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas,
porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Então, olha a oração do Espírito em nós. Olha o poder do Espírito em nós. Nós até somos desqualificados como oradores, como aqueles que clamam. Nós não sabemos orar como convém. Veja, toda a honra, toda a glória, todo o poder, todo o louvor, toda a majestade não sejam dados a nós como capazes de algo, não, sejam dados ao poder de Deus. Pai, Filho e Espírito Santo dentro de nós. Porque em João 14 Jesus fala: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E será amado pelo meu Pai. E eu e meu Pai viremos sobre ele e faremos nele morada. Onde é o templo de Deus? Se não é em nosso corpo. Onde é o altar de Deus? Se não é em nosso coração. Quando ele fala que o Espírito semelhantemente nos assiste, assistir significa ajudar, apoiar, direcionar a nossa súplica, a nossa oração. Em nossas fraquezas. Lembra quando Jesus estava ali no Getsemane? Quando ele fala: Pai, afasta de mim este cálice, esse cálice, porque a carne é fraca. Veja, a carne é fraca. Porque a carne é a herança de Adão. A carne foi contaminada, toda a criação foi contaminada pelo pecado de Adão. Foi amaldiçoada. E toda a criação jaz no maligno. 1 de João, capítulo 5, versículo 19. O mundo todo jaz. E a nossa carne é pó da terra. Mas se Adão fez alma vivente, Cristo Jesus fez espírito vivificante. Ou seja, a nossa perspectiva de vida, ela não é horizontal, fundamentada neste mundo. Ela é vertical. Porque a perspectiva de vida fundamentada neste mundo, ela perece, ela morre. Ela não tem esperança. Ela tem começo, meio e fim. Mas nós, cristãos, não. Nossa perspectiva é vertical. Nossa perspectiva está no madeiro vertical da cruz, quando aponta para o céu. E crê que o nosso Redentor vive. E ele é fiel e poderoso para guardar a nossa coroa até aquele dia. Porque aquele que começou a boa obra, Filipenses capítulo 1, versículo 6, é poderoso para terminá-la até o dia de Cristo. Onde seremos galardoados ao mostrarmos o nosso enxoval como noiva, que são as obras dos santos, Apocalipse capítulo 19, diante do nosso noivo, que são as obras boas, que foram feitas para a glória de Deus. Por isso que é ouro, prata e pedras preciosas. Não é madeira, feno e palha. Toda tentativa de fazer alguma coisa, o ser humano fazer alguma coisa, é trapo de imundícia. Isaías diz isso. Mas aquela vontade do Pai em nós, as obras que Ele preparou de antemão, pelo poder do Espírito Santo, que assiste em nossa fraqueza e nos ajuda na nossa súplica, na nossa oração, focando a nossa vida no aspecto vertical da cruz, nos concede o galardão, porque vivemos de acordo com a vontade de Deus, que todos nós repetimos diariamente, que é boa, perfeita e agradável. Tão difícil de discernir. Mas o poder da oração é esse, é o discernimento espiritual. Se alguma ação de fé nas nossas vidas como cristãos, é a oração solitária. É a súplica solitária de Mateus capítulo 6, quando Jesus entra no silêncio do teu quarto e coloque as petições diante de Deus Pai.
E aí ele ensina o Pai Nosso. No silêncio do nosso quarto, na nossa solidão com Deus. Não era assim que Jesus atuava quando subia para o monte para ficar só? Não era assim que Jesus atuava para buscar poder, discernimento, entendimento daquilo que ele deveria fazer? Se não oramos na solitude, se não oramos sozinhos, buscando o psiquiatra verdadeiro, naquele que muda a nossa psique, faz a metanoia, a transformação da nossa mente, o que seremos nós na nossa vida prática? Pessoas naturais, como eles chamam, crentes carnais. E a intercessão do Espírito, ela é tão poderosa, ela é tão suplicante, ela parece até desesperada, que ele fala que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quando ele fala gemidos inexprimíveis, no original, significa ele amplifica a nossa necessidade. Ele amplifica aquilo que precisamos para o Pai. Ele é aquele que sonda o mais profundo do nosso ser, aquilo que nós realmente precisamos. E revela isso para o Pai, porque se tem algo que revela o Pai para o mundo, é o Espírito. É Ele que sonda as profundezas de Deus. Ele que sabe a intimidade de Deus. Salmos revela a profundidade do ser de Deus, os seus sentimentos. A intimidade, não somente do homem, como também de Deus, como também do divino. No versículo 28 e 29 diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. Veja, quando nós estamos no propósito divino, quando nós estamos cumprindo a vontade de Deus, porque no madeiro vertical aponta para o céu, mas o madeiro horizontal abraça o mundo. Revela que Deus está de braços abertos para o mundo. Se orarmos pelos nossos governantes, se orarmos pela igreja do Senhor, se orarmos, a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E nós temos visto isso acontecendo em várias partes do mundo. A oração de um justo sendo respondidas. A luz vindo sobre as trevas e revelando tudo aquilo que estava por debaixo do tapete. Tudo aquilo que estava obscuro. Todas as características dos homens, que julgávamos até ilibados, éticos, se revelando de maneira patente, clara, a luz. Porque a luz, ela prevalece contra as trevas. A luz, ela caminha sobre as trevas e ela vence as trevas. Mas todo aquele que pratica as obras das trevas não se achega para a luz, para que as suas obras não sejam reveladas. Porém, o poder da oração, o poder da igreja, traz luz às coisas. E revela para aquele que crê que tudo coopera para o seu bem. Tudo coopera para a sua vitória. Porque ele é aconselhado, ele é direcionado, ele é abençoado, ele é ministrado pelo poder de Deus, através do seu Espírito em nós, intercedendo por nós, nos ensinando pelo poder e revelação da palavra, e nos direcionando no caminho. Porque nos predestinou. Predestinação não ocorre antes de crer. A predestinação ocorre após crer. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Para sermos a imagem do seu Filho. Veja, a revelação de Jesus Cristo é a igreja. O corpo de Cristo é a igreja. E é tão bom estar aqui hoje, orando, meditando com vocês, como igreja. No versículo 30, aos que predestinou, a estes também chamou, aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou,
a estes também glorificou. Quem imputará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. É melhor sofrermos por fazermos o bem do que sofrermos justamente por fazermos o mal. Porque o Senhor nos chamou para sermos mártires, para sermos anunciadores, para sermos sacerdotes, para sermos reconhecidos como homens e mulheres de Deus, homens e mulheres de oração, homens e mulheres que entendem, compreendem com profundidade a palavra de Deus e a praticam. E isto é adoração. Porque são estes que Deus procura, os verdadeiros adoradores. Porque o adoram em espírito e em verdade. E a nossa esperança é que Ele há de nos glorificar, Ele vai nos glorificar. Este corpo que hoje é fraco, este corpo que hoje padece, este corpo hoje que tem medo desse vírus, apesar de que eu não temo a morte, nós não devemos temer a morte, mas devemos ser zelosos, né? Como o pastor bem disse ali no grupo, devemos ser zelosos, usarmos máscaras, mantermos o distanciamento, né? Para que vivamos um pouco mais, para que estejamos em comunhão mais, porque o viver é Cristo, morrer é lucro, mas nós lutamos pela vida, nós somos ministros da vida, e nós nos submetemos às autoridades, porque isso é agradável a Deus. Mas se as autoridades falarem para a gente parar de pregar, a gente não vai. Porque é melhor se submeter à vontade de Deus do que à vontade dos homens. E foi assim com a igreja primitiva. E será assim. O mundo vai caminhar para a proibição da pregação do Evangelho. Mas eu não vou me calar. Aqueles que pertencem ao corpo de Cristo não vão se calar. Se outrora nos reunimos em catacumbas, na obscuridade, na marginalidade da lei, antes é servir a Deus com alegria do que se abater diante dos homens para tristeza e destruição. Porque o mesmo Espírito que está em Deus ressuscitará o nosso corpo e nos concederá um novo corpo glorificado, sem a presença do pecado, sem a ação do pecado, sem a morte, sem a doença, um corpo eterno, glorioso, belo. É por isso que nós devemos ter este conceito de futuro, de grande expectativa do retorno do nosso Senhor glorioso, que trará a solução para todas as coisas. As soluções vêm pelo poder do Espírito, da intercessão, da busca em Deus por nossas respostas, por respostas diante de toda situação e circunstância, pela segurança em Deus, pela fé, de que nele sempre estaremos seguros. Porque segurança não é a ausência de perigo, mas é a presença de Deus. Vamos orar, meus irmãos, vamos orar como igreja agora, nessa ardente expectativa do retorno de Cristo e de saber que Ele vem e Ele é poderoso para cumprir suas promessas em nós. Pai querido, em nome de Jesus, neste culto de oração, queremos suplicar a Ti e Te adorar neste momento em que o Senhor nos traz as informações da Sua palavra, que ela possa ser escrita nos nossos corações, para que venham a nos lançar à prática e ao exercício da fé cristã, da fé verdadeira que rompe geograficamente, espiritualmente, as amarras do mal e traz à luz tudo que está em trevas e nos revela, nos moldando a mente de Cristo, trazendo a mente de Cristo à nossa mente, para que tenhamos amor, reverência, submissão, coragem, mesmo diante de algozes executores que podem tirar a nossa vida, que possamos ser intrépidos anunciadores, missionários bem-aventurados do Teu santo Evangelho, que salva, que liberta, que cura, que concede infinitamente mais do que este mundo pode conceber ou conceder. Por isso, Senhor, em nome de Jesus,
junto com os meus irmãos neste culto de louvor, de adoração, nós queremos te entronizar e te rogar pelo nosso país. Nós queremos rogar ao Senhor, Pai, para que o Senhor abençoe os nossos governantes, o nosso presidente, que o Senhor abençoe também os governos estaduais aqui da nossa região, que o Senhor abençoe também os poderes e governantes municipais, que eles possam agir debaixo da tua destra, com temor, e se assim não o fazem, que o Senhor se revele, que o poder da nossa súplica possam adentrar estes palácios, esses redutos, onde muitas decisões afligem e afetam a nossa vida, que possa iluminá-los, Pai, para tomarem as decisões de acordo com a tua vontade. Porque queremos ter uma vida pacífica, tranquila, Senhor, neste mundo. Mas estamos prontos para a guerra. A nossa guerra não é contra o mundo, não é contra as pessoas, mas contra os poderes espirituais, contra as hostes do mal que habitam nas regiões celestiais, e nos concede a graça de empunharmos a espada do Espírito, que é a tua santa palavra, termos ao nosso mão esquerda o escudo da fé, o capacete da salvação, a couraça da justiça, como soldados buscarmos e intercedermos pela tua igreja espalhada por toda a terra, para que com intrepidez venha saquear o mundo e povoar os céus, saquear o inferno, Senhor, que age neste mundo, como larga é a porta, é a boca da perdição, mas grande é o poder do caminho estreito da salvação, é maior. Por isso abram os portais eternos para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O nosso Deus é o Rei da Glória. O Senhor dos Exércitos é o Rei da Glória. Por isso, Senhor, envia miríades de miríades, milhares de milhares, milhões de anjos para nos abençoar, para nos proteger, para nos auxiliar. Ministra profundamente pelo poder do Teu Espírito dentro dos nossos corações, para que venhamos a ser encontrados dignos de sermos chamados filhos de Deus. Nos unge com óleo de alegria, para que meio a tanta tristeza e desesperança, possamos ter palavras de esperança, de alegria e de salvação. Por isso, Senhor, nós oramos aqui como igreja, unidos neste culto, e fazemos isto glorificando o Teu nome, e através do nome que expressa a nossa fé, a nossa gratidão e a certeza da Tua resposta, no nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Que Deus abençoe vocês e derrame sobre vocês o entendimento, a graça e o poder do Santo Espírito de Deus. Um beijo a todos. Que a nossa comunhão volte logo, presencial, ali, naquele templo, em nome de Jesus. Amém. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer.